Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 11 de julho. Começando pelo YouTube 4, poderia muito bem destacar aqui a BBDC 4, que teve um desempenho melhor em termos percentuais do que a YouTube 4, mas como falei recentemente da BBDC 4, já tem um certo período que não falo da YouTube, resolvi aí abordar a YouTube 4, que o sinal gráfico é algo semelhante, as duas ações estavam tentando gerar ali um repique de alta, iniciando um movimento mais sofrido de subida, mas que terminou intensificando um pouco mais nesse pregão. A YouTube fechou com alta de 2,48%, conseguindo, quando eu falo sinal parecido, é rompimento de uma região de resistência proporcionada por um fundo anterior, conseguiu gerar esse rompimento, fechar aqui para cima. Da mesma forma de BBDC4, eu não entraria comprando este candle para botar stop aqui ou na mínima desse candle aqui ou aqui abaixo dessa mínima, já estaria nessa movimentação para cima, para mim já não daria para entrar mais em termos de não só do cenário, que é ainda um viés de baixo, ainda trabalhando dentro desse movimento de baixo, e também a relação risco-ganho desfavorável. Mas são ativos que a gente pode observar nos próximos pregões. Se abre subindo, eu entro comprando? Não. Se abre subindo, eu aguardo um movimento de baixa em ambos os papéis, que venha buscar alguma sinalização, alguma perda de força nessa queda, e consequentemente na YouTube 4 venha buscar aqui uma região em torno de R$ 27,60 e traga uma sinalização de alta na sequência, tentando pegar o que? Uma movimentação ainda para cima desse papel, uma operação mais de day trade nesses ativos. BVMF3 proporcionou uma ótima alta no pregão de hoje, uma alta de 3,52%. Também é um ativo que já tem um movimento de alta, esse mais prolongado que BBDC e do que YouTube 4. E conseguiu confirmar aqui um pivô de alta, consequentemente restabelecer a tendência de alta de curto prazo. Qual seria o planejamento para uma compra desse ativo? Comprar agora nesse rompimento não encaixaria com a nossa forma de entrada, o nosso sistema. Então, o nosso planejamento é, depois desse pivô de alta, avaliar a correção desse movimento. Ela pode ainda subir um pouco mais, mas avaliar a correção e após a avaliação da correção, a tentativa de uma compra após uma sinalização de alta em BVMF3. Resistência pela frente na casa dos R$ 13,11 e aqui um gap de corpo em torno de 13,60. ELPL4, falando aí já dos ativos também que já geraram um movimento de subida, ainda dentro de um cenário um pouco mais negativo. Essa ação vai tentando gerar uma correção de uma tendência de baixa de médio prazo, enfim, gerar um movimento, corrigindo um pouco o movimento de baixa anterior no gráfico semanal, tendência de baixa de médio prazo, de longo prazo. No curto prazo, esse movimento já dá indícios aí de um primeiro sinal de possível reversão do movimento dessa tendência de baixa de curto prazo, mas o fato é que a ação encontrou uma zona de resistência, essa congestão, que vai aqui desde uma região ali em torno de R$ 6,70 até uma região de R$ 7,00, toda uma região aqui de congestão, e gerou um candle. Os dois últimos candles são os candles mais de fraqueza, dependendo da sinalização gráfica após a abertura do próximo pregão, nos próximos pregões, essa ação já ficaria um pouco mais interessante para buscar aí uma venda, tentando pegar uma movimentação aqui para baixo, uma correção desse movimento aqui de subida, enfim, um movimento, um topo descendente que poderia proporcionar um retorno da ação para a faixa dos R$ 6,00 até R$ 5,90, ainda valores válidos como suporte. BISA 3, no pregão de hoje, também apresentou um sinal de enfraquecimento. A ação, em vez de subir, fechou com queda de 0,66%, abriu o pregão bem, tentou fazer nova máxima, mas perdeu força na primeira hora de pregão e depois disso ainda perdeu a mínima da primeira hora de pregão. Uma alternativa mais arrojada de entrada, a entrada aqui já nessa região aí em torno de R$ 1,51, o stop ficaria aqui em torno de R$ 1,57 e aí projetaria aí umas 3 vezes esse risco dessa operação para baixo. Mas enfim, é uma ação que a gente está de olho para uma possível venda. Também a BISA 3 podendo trazer venda aí nos próximos pregões. A partir do próximo pregão, movimento de alta, tentando se recuperar, tentando anular a tendência dela de baixa, anula se superar o 1,61, que é uma resistência importante, e inclusive confirmaria o que é um fundo duplo
uma formação de um W, reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. Enquanto isso não acontecer, ainda daria para trabalhar na possibilidade de ter um novo movimento de baixo, ficar congestionado aqui, se aproximando da região de suporte na faixa de R$ 1,34 até R$ 1,31. E para a gente fechar a Nato 3, que teve um pregão ruim, estava pior antes do leilão, estava bem pior. A queda era expressiva, era de 4%, terminou com uma queda de 2,16%, mas mesmo assim a ação está com a tendência bem definida. Depois de uma sequência de semanas em baixa, em cima de um suporte importante, não está conseguindo sair dessa região aqui para cima. Então, aos poucos, vai dando uma sinalização um pouco mais clara que ela pode perder esses R$ 46 e confirmar a perda dessa região de 46,60, podendo prolongar a sua tendência de baixa e de médio prazo e confirmar uma nova tendência de baixa de curto prazo para ela. Então é isso, amigos, um grande abraço. Obrigado pelo acesso diário ao site da Altofeira.com, às videoanálises. Nos veremos na próxima videoanálise e também nos videochats diários do Invest Mania. Até mais.